Boa tarde, o TV Folha está começando mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo, nesse especial Eleições, que ocorre todos os dias às 16 horas, de segunda a sexta-feira. O nosso entrevistado de hoje é o publicitário Nelson Biondi, que fez a campanha vitoriosa do governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Eu estou aqui para entrevistá-lo com Paulo Gama, repórter do painel da Folha de São Paulo. Os internautas que quiserem enviar perguntas sobre marketing eleitoral aqui para o Nelson ou pelo Twitter, hashtag Folha Eleições. Boa tarde, Nelson. Primeira pergunta que eu te faço, o candidato agora governador reeleito Geraldo Alckmin ganhou um tempo atrás o apelido de picolé de chuchu pelo nosso colunista José Simão, né? Quer dizer, por causa do jeito dele, aquela coisa meio interiorana, etc. A gente está vivendo uma crise hídrica em São Paulo. Um dia depois, 2 dias depois da eleição, já veio um depoimento da presidente da Sabesp dizendo que sim, está faltando água em alguns lugares. A gente teve no primeiro semestre do ano um aumento de criminalidade, principalmente roubos em São Paulo. E, no entanto, o candidato passou e venceu no primeiro turno. Mérito seu, mas ele também é um produto bom aí, não é? Eu não sei, eu não diria que é meu mérito ou mérito da equipe que fez a campanha. Eu diria o seguinte, a grande diferença nessa campanha é de que nós tínhamos um candidato, de verdade. Eu fui descobrir isso quando comecei a trabalhar com ele, fazer as pesquisas e ver o que ele tinha na imagem, que até então não estava muito bem explorado. Mas as pessoas, a maioria do eleitorado se identificou, inclusive com todas as crises que ele estava passando. Ele mostrou, quando você menos esperava, ele mostrou firmeza na negócio do metrô, greve do metrô. Ali começou a se ver, eu não sei aonde é que eu li outro dia, de que ele, de picolé de chuchu, virou um virada paulista picante. Quer dizer, ele foi um cara que se mostrou decidido, sério, ele é sério, o jeito dele é sério, ele transmite seriedade, então não tem prepotência, não tem nada. Com aquele jeitinho calmo dele, ele foi. Nós começamos a campanha com cartel, auge daquela história do cartel. Essa crise da água é de abril, março, por aí, portanto, a pré-campanha toda nós pegamos isso. E o problema de segurança que todo dia, todas as emissoras, no fim da tarde, no começo da manhã, da Atena e mais não sei o quê, e Bom Dia São Paulo, e todo esse problema. E ele atravessou tudo isso. Atravessou porque eu não vou dizer porque é uma coisa muito batida, que é o Teflon, não gruda nele. Porque ele levou seriamente cada uma das crises e, no meu entender, mesmo contrário a algumas opiniões, foi muito transparente. Ele não escondeu nada. Agora, isso não tem muito a ver com o conservadorismo do eleitor paulista e o fato de o PT também ter ajudado muito? Porque o PT está muito mal na foto aqui no estado de São Paulo. A gente viu a votação do Padilha, né? Não chegou a 19%, que é bem abaixo da média histórica do partido. Quer dizer, teve uma mão aí da oposição também, não? Não, sem dúvida. Eleição, ela não acontece, nós estávamos conversando aqui, não é uma coisa que determina, são vários fatores. Principalmente o cenário daquela eleição, o momento eleitoral, vamos dizer assim. Você vai escolher entre quem? O PT já teve força aqui em São Paulo, mostrou agora que essa força diminuiu e muito. A performance do Padilha acho que foi a pior, se não foi a pior dos candidatos petistas desde 1900 e nada, essa foi uma das piores. O eleitor do PT, que era aquele perfil, o perfil do eleitor do Alckmin, do Geraldo Alckmin, hoje é o perfil do eleitor que se identificava com o PT até então, é o perfil de baixa escolaridade e baixa renda. O Alckmin conquistou isso. Agora, por quê? Também por serviço prestado, porque se ele não tivesse feito um bom governo, ele não teria sido eleito, não teria sido escolhido. Eu lembro que quando nós começamos a campanha, a gente começava com um estigma que era o seguinte, acima de água, cartel, 20 anos de PSDB. Então era uma coisa, todo mundo assustava, estão 20 anos aí e é sobre isso que os adversários virão. Eu lembro que na convenção já começamos a tratar do 20 anos como 5 vezes 4, quer dizer, ninguém nos 20 anos teve um revólver na cabeça dizendo vota nele, votaram porque quiseram, reconduziram o pessoal aí 5 vezes.
Então, e isso significa o quê? Tem serviço prestado, foi bem avaliado nesse período. Nós começamos a campanha com mais de 50% de avaliação de bom e ótimo, que é o que interessa no início de uma campanha. Em intenção de voto, a gente viu que até o último dia nem boca de urna pega, mas a avaliação de governo, sim. Agora, você disse que achou que não faltou transparência, né, na contramão aí do que muita gente diz. Mas o governador, durante a campanha, chamou essa questão de água de armadilha eleitoral, pediu para que as pessoas não caíssem em quem estava querendo pregar o medo. E agora, como a gente viu, 2 dias depois do final da campanha, a presidente da Sabesp foi à Câmara e admitiu que há sim falta d'água. Enfim, não faltou mesmo algum tipo de transparência ou tratar essa questão um pouco mais a fundo na campanha? Se eu entendi, ele disse que não há racionamento. Falta d'água, Paulo? Claro que falta chover. A água tem muito menor quantidade, hoje é escassa. Aqui, em vários lugares do planeta, acontece essa seca, está acontecendo essa seca, que já disseram, eu já ouvi a USP falar em 3.000 anos e já ouvi 84 anos, a última que foi aqui. Mas, na verdade, tem pouca água. E o que eu acho que a medida dele mais correta foi logo estabelecer o negócio do bônus e do desconto na conta e mais o bônus. Tem quase 80% de adesão. Então, ele não está dizendo que está tudo às mil maravilhas. Tem esse negócio de redução, de válvula de redução noturna e tal, pode estar mais, menos, bairros altos não chega e tal. Mais do que a Dilma Pena, eu não vou entender sobre isso. Mas eu acreditei o tempo todo e que não houvesse racionamento por uma explicação técnica deles. Se eu fizer racionamento, o racionamento de alguma forma já está imperando com o próprio consumidor que está economizando. Eu não vou conseguir mais fazendo um racionamento daquele que você fecha a rede, zera de pressão uma rede em determinado bairro, que vai fazer, que dá infiltração, que contamina, que não sei o quê, do que essa redução. Depois o racionamento vai deseducar esse pessoal que já agora conscientemente começou a economizar. Porque se você tiver racionamento, nas suas 12 horas, sei lá quantas horas de água, você vai encher a piscina, balde e tal, acabou. Aí não tem mais... Agora, Nelson, pouco depois de ter anunciado o bônus para quem economizasse, o secretário Mauro Arce chegou aí à televisão e às rádios e anunciar que haveria uma multa para quem ultrapassasse a média de consumo dos últimos 3 meses. Um pouco depois disso, o governo voltou atrás e disse que estava estudando essa medida e depois cancelou de vez. Houve algum tipo de cuidado com a imagem? Teve algum tipo de contato com a parte de comunicação para essa definição? Isso pesaria negativamente na campanha dele? Eu vou aproveitar então até para esclarecer isso, porque nos programas não dá para esclarecer. Se eu fosse pelas pesquisas, eu tenho essas pesquisas todas, ele teria feito o racionamento e teria aplicado a multa. Ele não fez porque ele entendeu que tecnicamente, não é porque você fica com medo de faltar água na sua casa. Claro, você diz, não, então raciona, para isso, mas não falta água. As pessoas não entendem exatamente o que é racionamento, o que é rodízio, que nós vivemos em 90 e pouco aí, na época do Fleury, que a gente até botou no ar isso. Houve racionamento com água, faltou água. Então, eu estava convencido do seguinte, o governador dizia, não há racionamento, as pessoas, se abrir a torneira, sai água, há muita exploração, sempre. A Sabesp, no site oficial dela, lá você vai lá, tinha menos reclamação do que tinha em épocas, vamos chamar, normais assim. Então, enquanto sai água da torneira de alguém, quanto mais eles falarem que há racionamento, melhor para o governador, que diz que não há racionamento, que não vai haver. Agora, tem pouca água? Tem pouca água. Tem providência que tem que ser tomada ali? Eu não sei, não sou técnico. Mas ele conduziu isso e virou uma limonada. Eu estou absolutamente convencido que isso aí virou uma limonada. Quanto mais batiam nisso e mais se abrisse a torneira e tinha água, ninguém acreditava. Nelson, como é que você avalia aí, já passada aí a campanha, algumas peças publicitárias que a gente viu nessa campanha, né? Quer dizer, há um exagero ali no limite da irresponsabilidade às vezes, né? Eu vou citar 2. Há a campanha da presidente Dilma, que coloca ali uma família numa mesa sobre a autonomia do Banco Central e aí diz que a Marina vai adotar autonomia e a comida começa a sumir na mesa. E uma campanha e uma peça que foi realizada por vocês também aqui em São Paulo, do tal do Detecta, que era esse sistema que o Brasil está importando, São Paulo está importando para detectar crimes, etc., que na verdade o negócio não está funcionando ainda, né?
e entrou lá no comercial como se estivesse a pleno vapor. Como é que você avalia isso? Não é enganar um pouco o eleitor, esse tipo de coisa? É bom que a gente esteja falando e o comercial está no ar. Estou vendo que ele está no ar e você vai ver que não, que você está enganado. Eu não disse em nenhum momento nesse comercial que está no ar que ele está funcionando. O que nós dissemos, e aí a gente até mostra qual cada passo que ele dá, que ele está em teste e em implantação. E o que é implantação? A primeira fase dele tem que juntar todos os dados, que até então a TESP tinha dado, o Copom tinha dado, não sei mais aonde tinha dado, então é botar isso tudo num banco de dados. Depois disso tudo, de todas as informações num único banco, aí então começa a funcionar uma outra coisa que esse software tem, que são, eu vou chamar de movimento suspeito, mas coisas que podem dar alerta nas câmeras, que é como tem em Nova York. E é exatamente o que nós falamos aí, eu não falei nada mais do que isso daí, eu não disse em nenhum momento, olha, o que é o detector? Aí vai dizer o que é o detector, como é que ele funciona. Tanto que vocês fizeram repetir o programa, porque depois que o programa foi para o ar, a Folha fez uma capa dizendo o detecta não existe, o detecta é uma brincadeira e tal. Eu fui obrigado a fazer o programa de novo para explicar. Mas a própria campanha chegou a reconhecer que as imagens eram ilustrativas. Meramente ilustrativas. Mas claro que é ilustrativo, eu estou falando que ainda não tem, não tem. Sabe onde foi feita aquela imagem? Na minha produtora. Mas o próprio comercial coloca, entrega agosto de 2014, nós estamos aqui. Que os bancos, a entrega foi, esse senhor que está falando aí, que é o CEO da Microsoft, eu acho, um coronel. Nós fomos para os Estados Unidos para falar com ele, ele não pôde nos atender lá, e aí ele vinha para cá, nós o entrevistamos aqui. Ele ficou espantado com a implantação imediata, vamos dizer assim, a infraestrutura para começar a receber essa integração, que hoje já está se dando. Por exemplo, a Artesp já tem acho que 6 mil quilômetros monitorados pelo Detecta das concessionárias, nas câmeras das concessionárias. Agora já não sei se já começou ou não, mas alguns bancos também estão integrando suas câmeras no sistema. E vai sim chegar até as câmeras de condomínios, câmeras privadas, que se tiverem, forem, como é que se diz, compatíveis com o sistema, elas podem se integrar. E tem mais, aquelas que não são compatíveis, há uma ideia de que o cara pode comprar uma câmera compatível e vai ter um desconto na nota fiscal, não sei o que o próprio governo vai dar para que ela se integre. Agora, em tese, de um modo geral, como é que o senhor vê essa questão da propaganda política? Houve nesta campanha, na campanha presidencial principalmente, muita crítica, né, de exageros, etc. É do jogo normal, tem 30 segundos, tem que botar o pé na porta mesmo? Qual é a avaliação que você faz? Não, eu acho que não tem que pôr o pé na porta. Eu acho que não. Porque depois você não consegue mais fechar a porta. Por exemplo, agora, nós estamos vendo aí, vamos ver no segundo turno como isso vai ser tratado. Mas por que o exagero? O exagero porque cola. Por que cola? Porque é o perfil do colégio eleitoral brasileiro ainda, infelizmente, que é o de baixa escolaridade, baixa renda, acredita nessas coisas. Ele gosta disso. Não, ele gosta, eu diria assim, ele acredita que o banqueiro vai tirar a comida da mesa dele. Toda essa ilustração exagerada cola nesses caras. E você nunca põe um comercial no ar, e eu acho que o João não faz isso, eu não faço, nem os que eu conheço, nem Duda faz, sem testar. Testou, colou, ele vai. E colou para quem? Para aquele perfil que é o perfil maior perfil de um colégio eleitoral, baixa escolaridade, baixa renda. Essas pessoas são mais crédulas, elas acreditam que você vai tomar o Bolsa Família deles, de fato, se você disser. Elas acreditam que o banqueiro tira a comida da mesa e tantas outras coisas que eu sei lá se não virão aí, entendeu? Mas hoje, em campanha, eu diria a você o seguinte, não faz nada na orelhada. É tudo muito calculado. Absolutamente calculado e testado, e a gente tem ferramenta para isso. Agora, Nelson, antes do início da campanha, você disse que tinha certeza a campanha aqui de São Paulo que seria uma campanha de alto nível. Logo no primeiro programa, o SCAF apareceu na televisão dizendo que faltava tesão ao governador. Isso incomodou muito a equipe do governador. Você acha que foi uma campanha de fato de alto nível? O quanto isso tirou do sério
o governador e o marketing de vocês? Não, nada. Vou dizer. Sempre que eu conheço o Duda, nós somos sócios 12 anos, então eu conheço bem. Pois só para esclarecer, o Duda Mendonça, né, que era o marqueteiro do SCAF, já foi sócio do Beyond em outras e a gente teve em outras épocas, a gente começou a fazer separado quando ele fez Lula e eu fiz o Serra. Aí nós ficamos, mas a gente continua amigo, nós nos conhecemos bem. Assim, a coisa do tesão é porque era uma coisa de um impacto, vamos dizer assim, que ele deve ter testado antes de posto no ar, e para tentar exprimir ou tentar colar na gente uma coisa de picolé de chuchu, que não grudou, e o outro aquele coisa para frente, aquele cara cheio, voluntarioso e tal, que também não grudou. Tá certo? Então, assim, o tesão não espantou, porque eu não sabia que ele... Primeiro que é a primeira vez que você usa uma expressão dessa, um político com tamanha naturalidade. Mas foi muito comentado. Só que efeito zero. Efeito zero, porque aquilo era o início da construção da imagem de um cara, que esse sim quer, como ele dizia assim, me dê 4 anos, ele está 10, não é emprego público para mim, porque é tudo que eu quero, e eu vou... Não, as pessoas não acreditaram, entendeu? Então o tesão foi só uma coisa de memorabilidade, para ficar memorável. Pô, aquele é o cara que tem tesão. Do tesão. Agora, Nelson, quando é que alguma campanha descamba? Porque, por exemplo, nós vamos ter um segundo turno agora que deve ser bastante... Enfim, algumas pessoas estão prevendo aí uma carnificina, né? Porque você está com um noticiário bastante forte contra o PT e vai esbarrar na presidente Dilma, essa coisa da delação premiada, do ex-diretor da Petrobras, etc. E tem uma munição do lado de lá contra o Aécio que pode ser usado parte da vida pessoal dele. Quer dizer, o cara já foi pego no bafômetro no Rio de Janeiro. Se você der um Google na internet, tem uma imagem dele cambaleando meio bêbado no Leblon. Quer dizer, você acha que isso pode vir a ser usado na campanha? Não? Quando é que descamba para um negócio desse? Descamba como última arma que você possa, como se não tem outra alternativa, então o cara vai entrar nessa. Eu não sei nem se isso é vantagem, porque a única obrigação que nós temos, nós que fazemos campanha, é entregar o candidato melhor do que entrou. Entendi. Às vezes ganha a eleição, às vezes não, mas sai melhor. Porque eles terão daqui 2 anos outra, daqui 4 anos outra. Então as campanhas servem também para melhorar as imagens. Alguns candidatos entraram nessa campanha para melhorar a sua imagem. Saíram com uma imagem ruim, né, do executivo e entraram para melhorar a imagem. E isso é absolutamente calculado. No caso aí do PT, eu acho que vai ser difícil eles aceitarem perder, depois de 12 anos, sair do poder. Vai ser muito difícil. Então eu acho que esse momento de desespero virá antes do que seria razoável. Pode ser. Se vai ser no nível pessoal, não vai começar assim. Certamente vai começar no nível do gestor, administração. Desconstrução da gestão dele em Minas. E do lado de cá também. Imagino eu. Eu não estou na campanha, aliás, graças a Deus, eu não estou em nenhuma campanha, entendeu? Mas eu acho que vai ter um momento que é quase inevitável. Sabe por quê? Porque depende, quando a campanha está sob controle, como foi meu caso aqui, nenhuma interferência de ninguém na nossa equipe. Não fui eu que fiz a campanha, foi uma equipe. Todos nós juntos, eu coordenei tudo isso, mas todos nós juntos traçamos uma estratégia, conduzimos e tal, sem pressão. Se o meu candidato estivesse começando a cair, aí você nem imagina de onde vem a pressão. Aí vem, e aí começa todo mundo a dar pitaco e tal. E se o pitaco é mais radical, e isso eu vejo no PT, pessoas que querem mesmo partir para porrada e tal, então eu lá, o João Santana, não vai segurar essa onda e vão largar. Do lado de cá, pode acontecer o mesmo também, não sei. Mas campanha presidencial eu já fiz, vem palpite do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande, vem palpite de todo lado, entendeu? Quando a campanha então não está firme na mão, aí Agora, você disse que teve a campanha, você e a equipe tiveram a campanha sob controle o tempo todo.
E até por isso chegou a surpreender um pouco, acho que seus adversários, os ataques que foram feitos à campanha do SCAF via Fleury e mesmo à campanha do Padilha. O que aconteceu nesses momentos? Foi alguma medida que vocês perceberam que eles estavam subindo, algum risco de eles chegarem na reta final um pouco mais fortes e acabarem forçando o segundo turno? Foi isso que levou... Me dá um exemplo do que você acha, não é do que a gente estava falando aqui de Não de ataque né? pessoal, eu digo de desconstrução da gestão Fleury, por exemplo. A gestão Fleury entrou num contexto que é o seguinte, como eu te disse, existia o fantasma dos 20 anos. E nós já na convenção, você está lembrando, você teve a convenção, não teve? Se você tiver lembrado, nós fizemos uma peça na convenção mostrando que 20 anos são 5 vezes mais 4 e que desses 5 vezes mais 4, pelo menos 10 anos foram necessários para consertar uma situação que foi como São Paulo estava, quando o Covas assumiu no lugar de Fleury. Eu tinha que mostrar que não são 20 anos necessariamente. Dos 20, 10 foi para reconquistar a capacidade de investimento do Estado, recomposição financeira. O Estado estava quebrado. Eu vou esconder isso? Eu não posso esconder. Historicamente eu não posso esconder. E ao mesmo tempo serviu para que as pessoas entendessem que, dentre outras qualidades, o partido tinha aquela de ter consertado o Estado e ter posto para frente. Então não foi, ali não é desconstrução, ali é retratar o que foi. Retratar absolutamente o que foi. Padilha, o que eu falei do Padilha? Sobre o Ministério da Saúde, tantos números... Usei dados da biografia. Vocês mesmo do Datafolha deram 77% de descontentamento com a saúde. Eu não vou esconder isso. Eu não vou. Agora, ok, avançamos um pouco adjetivando. Pior ministro da saúde. Isso é válido. Isso é válido. Teve gente, e tem outras, por exemplo, o Kassab. O Kassab foi meu cliente, meu amigo. Por que você usou o Kassab? Porque eu não em nenhum momento falei para o Kassab, pior prefeito, nada disso. Eu usei o Kassab porque eu tinha dados de que o Kassab com o SCAF era prejudicial para eles. Para ambos. Não vou usar. O Fleury, depois das pessoas lembrarem que foi para o ar, junto com o SCAF, era ruim para eles. Eu tenho que, de alguma forma, abafar, não posso deixar os caras voando para cima de nós. Eles começaram o primeiro programa dando porrada, o segundo porrada, o terceiro, e nós lá propositivo. Eu tinha uma estratégia, estou falando de ansiedade. Eu não fui ansioso em nenhum momento. Tinha estratégia que era assim, segurança. O meu primeiro programa foi de segurança. É esse o problema? O primeiro, o segundo, o terceiro é saúde, o terceiro foi saúde. E o último, penúltimo, que é o último, porque o último foi celebração. O penúltimo foi o que eu passei a campanha inteira, todo mundo esperando que falasse, eu não falei. Água, que era o tema mais delicado. E por que foi água? Porque nós íamos ficar fora do ar quinta, sexta, sábado. E aí é que vem os boatos. E se eu não falo em nenhum momento de água, estava descoberto. Então eu falei, na segunda-feira, o governador veio para dizer, vai ser assim, vai ser assado, tá esclarecido. Então, em nenhum momento saí e nem nos deixamos pautar. Todo o tempo nós fomos atrás, não é porque ele fez um programa assim. Sabe quando foi a única vez que nós nos pautamos? Por vocês, no Detecta. Só para vocês saberem. Que a gente fez uma matéria... Não, vocês fizeram uma matéria desmoralizando vamos dizer assim, o instrumento que a gente estava entendendo e que entende ainda que pode colaborar na história da criminalidade, da violência. Como foi a lei do desmanche? A lei do desmanche já está se mostrando eficiente. Está fechando, já fecharam não sei quantos, 300 desmanches, sei lá o quê. É evidente, você não tem para quem vender. Ou joga na represa, como fizeram, ou para. Entendeu? Nelson, como é que você vê o uso de temas econômicos em campanha? Porque quando o Brasil hoje vive uma situação um pouco sui generis, né? A gente está com um crescimento muito baixo, aí o FMI está projetando 0,3% esse ano, mas a taxa de desemprego é muito pequena também, quer dizer, a gente está numa situação de quase pleno emprego, as pessoas estão confortáveis no seu emprego, até as pesquisas da Datafolha mostram isso. Você acha que nesses momentos funciona colocar um pouco de ansiedade nas pessoas na questão econômica? Eu pergunto isso porque o PT ele tem arma aí contra o Aécio, que já disse que o seu ministro da Fazenda seria o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que entregou o país em 2002 com uma inflação acima de 10% e com uma taxa de juros muito alta, etc. Então, provavelmente vão usar isso, né? Funciona a economia, não?
funciona, mas funciona mais do que como argumento na campanha, mas funciona silenciosamente na casa de todo mundo, todo dia. Então, assim, não há essa história da inflação, e ela existe, sim, principalmente no serviço, em que é heterogênea, um dia é o tomate, outro dia não sei o quê, outro dia é isso e aquilo, mas ela está comendo o poder de compra de quem é o maior colégio eleitoral. E aí não que tem... é o pobre. Que é o pobre. Então não tem essa de... não é porque o Arminio entregou com 42 e o outro segura em 6,75. Verdade? Eu não sei quanto é 6,75. Eu sei que eu já não compro metade do que eu comprava com o mesmo dinheiro. E isso aí corrói. Então, assim, mas para um determinado segmento, esses argumentos, e lembrança de que o Arminio pudesse ter sido um ministro pior do que o Mantega, acho que o Mantega está mais fresco na memória das pessoas. Está mais fresco. Está a tal ponto que o Aécio anunciou que, se eleito, o Arminio seria seu ministro. Coragem. Agora, o que mudou, Nelson, nos últimos anos? A gente tem aí toda essa conversa da ascensão da chamada classe C no Brasil, né, que foi um fenômeno bem do governo Lula, né? Que foi quando isso pegou enfim, e tem muito jovem hoje que não tem memória de inflação, não tem memória nenhuma do que era a bagunça que era a economia há, sei lá, 15 anos atrás, né, 20 anos atrás. O marketing político, você acha que acompanhou isso? Porque até veio aqui o presidente do Data Popular, ele acha que as campanhas não sabem seduzir esses caras da classe C ainda. Não, eu acho o seguinte, o Lula, a partir de 2002, mudou um pouco como nós víamos os eleitores, o colégio eleitoral. Ele virou a história de que o formador de opinião vinha e irradiava, tinha até medida por tamanho de cidade. Cidade de 200 mil habitantes, uma coisa falada aqui, leva não sei quantos dias para chegar na base. Parará, parará, parará. Isso mudou, e para mim o que mudou mais ainda foi o poder de decisão do voto. Não há mais difícil você encontrar voto de cabresto fora dos grandes centros, ou melhor, nos grandes centros. Não há mais. O eleitor perdeu completamente o receio, o medo, depois do Lula, de que se não der ele troca, tá tudo bem, porque ele ganhou. O Lula, de alguma forma, botou esses caras para dentro, incluiu, deu poder de compra, deu isso, deu aquilo e tal, e eles perderam o medo de que, olha, cuidado que esse cara quebra, vai quebrar o país, você vai perder isso, vai perder aquilo. O eleitor ficou mais abusado e muito mais propenso até uma aventura, a novas experiências. Por isso que eu valorizo essa campanha, muito essa campanha que nós fizemos aqui com o Geraldo Alckmin. Porque o eleitor, quando fala em mudança, ele topa mudar e ele muda sem medo hoje. Ele muda, essa é a diferença do colégio eleitoral de tempos atrás para cá. Ele muda sem medo. E não mudou. Conosco não mudou. Não havia nenhuma ameaça. É que, tudo bem, o eleitor de São Paulo é um pouco conservador de natureza, né? Um pouco diferente do eleitor do Rio, por exemplo. O carioca é um pouquinho mais. O eleitor de São Paulo e o eleitor do Paraná, onde eu tenho bastante experiência também, são muito parecidos. Eles não são dados a grandes aventuras. Mas se não estiverem satisfeitos, troca. Se não estiver satisfeito, troca. E eu não sei essa afirmação, se não conseguiu falar com a classe C, não teríamos elegido ninguém. Ninguém estava eleito. Porque é a classe C que tem nos eleitos. Exato. Acho que a gente está falando a linguagem deles, sim, e a gente tem instrumentos para isso. A gente afere exatamente como é que a gente deve abordar essas questões exatamente com esse perfil aí. Nelson, a gente está vendo agora uma briga aí para ver quando e em que termos a Marina anunciaria um apoio ao Aécio. O quanto você acha que a figura dela dando esse apoio faz diferença para o Aécio agora nesse segundo turno? Eles dois de mão dadas no mesmo palanque ou não? O que você acha que isso influencia? Em que peso isso influencia? Eu acho que tem uma influência mais nas campanhas do que nos eleitores nessa altura. Por exemplo, o Aécio era importante que ele tivesse uma maior votação no Nordeste. Vamos falar Pernambuco. Lá, a adesão da mulher do Eduardo Campos, da Suzana Campos... Está aqui a votação de Pernambuco. Opa, desculpa, peraí.
pegar o presidente. É tão ou maior do que da Marina. Que isso pode mudar o jogo para ele no Pernambuco, né? É o segundo maior colégio eleitoral do Nordeste. Claro. Quando a Suzana Campos... Renata Campos se diz que apoia o Aécio. Quando o governador vem de lá, saiu de lá, foi para Brasília, sei lá para onde, para prestar apoio para o Aécio, isso já, se a Marina for descansar, eu já não vejo grande problema. Agora, tem uma coisa simbólica da Marina, dela apoiar o Aécio, vai ajudar também, mas o que tinha que ajudar, já ajudou. Eu acho que as pesquisas recentes aí vão repetir isso. Datafolha mesmo vai pegar isso, com toda certeza. Entendeu? Lá no Nordeste, não sei em outras praças, mas, por exemplo, outra praça que ele pode também, Amazonas, não é muita gente, mas o Amazonas, olha, ele tem condição de subir lá. Ele tem condição, lá é uma força do PT. Eu lembro que quando nós fizemos a campanha do Serra, o Serra teve 2 votos no Amazonas, foi uma loucura. O resto foi tudo PT. Lá é um estado que é, vamos chamar, não é petista, mas de maioria do PT, por causa da Suframa. Sempre ameaça de que vai tirar, e o PT segurar e tem estendido. Então esse é um estado do PT. Eu acho que o Aécio vai melhorar lá também. Aonde mais ele teve uma performance pior? Minas. Em Minas, ele vai com certeza melhorar. Absoluta, porque agora mineiro votando sem interferência das pimentas, do governo, não sei o quê, ele vão se concentrar mais nele também, acho que ele sobe lá. Em São Paulo ele marcou 44%, 45%, né? Você acha que tem espaço aí para ele crescer? Quanto ele tem? Tem em cima do eleitorado da Marina. Eu acho que ele pega metade desse eleitorado, pelo menos, aqui. Ele tem em cima do eleitorado da Marina, que é isso que eu estou te falando, que é, porque eu acho, quem é o eleitor da Marina? Era todo mundo que achava que ela fosse, não, era alguém que não queria PT e não queria, porque o Aécio, o fenômeno é o seguinte, não vou me ter a pretensão de explicar exatamente o que aconteceu, mas como o Aécio é menos conhecido, a base de conhecimento dele é menor do que da Dilma, ele tem uma chance de crescer sobre essa base, positiva ou negativamente. Se você perguntar hoje ainda, depois do primeiro turno, quem conhece Aécio, quem conhece Dilma, vai dar mais Dilma do que Aécio, tá certo? O índice de conhecimento dela é maior, aqui no estado de São Paulo. Então, as pessoas que rejeitavam o Aécio e a Dilma e votaram na Marina, hoje, por força de não conhecer bem o Aécio, eles têm mais chance de votar na Aécio do que votar na Dilma. Eu digo, esse eleitorado aí que dispersar dos 25 da Marina, ele vai mais para o Aécio. Não fiz nenhuma pesquisa, não cruzei nada, não tem nenhuma, não sei se o Datafolha vai fazer isso. E quem votou, provavelmente, quem votou no primeiro turno, quem vota agora, você vai ver, vai dar mais aí. Por isso eu acho que ele tem chance. Tá certo. Bom, quero agradecer então, Nelson Biondi, a sua presença aqui com a gente, Paulo agradeço. Também, e lembrando que a gente continua ainda nesta sexta-feira com mais um programa direto aqui às 16 horas e o entrevistado de amanhã é o senador eleito aqui por São Paulo, José Serra. Bom, quero agradecer de novo a sua presença, obrigado, até uma próxima. Obrigado.